capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Aleluia. Irmãos, quantas vezes, né? O Flor está contando bênção aqui do consórcio, né? Mais algumas coisas que ele adquiriu aí. Bênção, né? Mas a gente passa também pelo dia o dia que a nossa fé é testada, né? O dia que Deus testa a nossa obediência. Tem esse dia, né? Que o Senhor tira um tempo para testar a nossa obediência, depois vem as bênçãos, como ele falou. Estava sendo apertado de um lado e Deus abençoando do outro. Glória a Deus, né? Deus é tremendo, Deus sabe como fazer as coisas, né? Aqui no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fala para Abraão. Abraão mora em Ur dos Caldeus, e ele está lá estabilizado, tem 75 anos, está estabilizado lá na cidade dele, terra natal, nasceu naquele lugar, gosta daquele lugar, tem afinidade naquele local, né? E ele gosta daquele lugar. E Deus fala para ele sair daquele lugar e ir para um outro lugar que Deus ainda não tinha mostrado para ele, só mandou ele sair. Deus testou a obediência de Abraão. E ele obedeceu, mas eu não sei. E ele está aqui obedecendo a Deus, mas é uma obediência cega. Deus falou, mas ele não sabe o que vai fazer. Às vezes é assim, irmão. Nosso dia nós temos que obedecer de forma cega, sem entender nada. Tinha um pregador que dizia assim, aliás, um livro: eu não preciso entender o que Deus está falando. Às vezes eu não preciso, Deus não precisa falar para mim o que ele vai fazer. Eu só preciso obedecer. Então a gente passa por esse dia. Passa pelo dia das bênçãos, dos milagres, né? Mas tem uma fase na vida, que Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Então Deus tem que levar a gente para um outro lugar espiritualmente. Então a gente passa por situações que a gente não entende. E nós temos que estar treinados para esse dia, para a gente não murmurar, não fazer a vontade do inimigo. Se eu não estou entendendo nada, mas estou confiando, isso chama obediência cega. Então Deus fala assim: e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, terra natal, está estabilizado aí, né, da sua parentela, deixa seus parentes, deixa teu pai e tua mãe, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas não falou lugar, não revelou lugar. Ele testou se Abraão ia obedecer ou não. E às vezes Deus testa a gente para ver se a gente vai obedecer a palavra dele ou não. Deus queria formar uma nova nação, e o Abraão, no meio desse povo aqui, não dava, era muita idolatria. Deus queria formar uma nova nação, e Abraão, com essas influências aqui, e amizade, Deus não conseguia fazer naquele local, porque tinha muita amizade, muita influência, muita idolatria. Deus pega o Abraão, mostra uma terra para ele, manda ele para um lugar, deixa tudo isso aí, 75 anos faz que você mora aí. Mas eu vou testar a sua fé agora, vou te mandar para um outro lugar. E Abraão, o que Abraão fez? Obedeceu a Deus. Deus testa a nossa obediência. Como é que chama isso? Obediência cega. Não estou vendo nada, Deus não falou, mas eu vou obedecer. Não estou entendendo nada, eu não preciso entender, porque Deus está entendendo o que Ele está fazendo. Tem coisa que eu não preciso entender, porque Deus está entendendo o que Ele está fazendo. O Senhor está entendendo o que Ele está fazendo, né? Então tem coisa que eu não preciso entender. Isso é difícil. Nós precisamos ter discernimento desse tempo, experiência com Deus para a gente viver esse tempo, né? Então Abraão está estabilizado. Deus não mostra o destino. Não tem dia que a gente fica assim perdido espiritualmente, fica sem destino. Deus não mostra o destino. Deus não fala para onde você vai. Deus não fala o que vai fazer com você. Deus não fala o que vai acontecer. A gente fica meio sem destino.
A gente não sabe, mas aí que entra a obediência cega. Eu não sei, eu não estou sentindo, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, mas eu vou obedecer a Deus. Aleluia, Jesus. Não vou sair daqui, eu vou obedecer a Deus. Aleluia. Mesmo não vendo, não ouvindo, não sentindo, mas eu vou obedecer ao Senhor. Então isso chama obediência cega, né? Então Deus, no meio daquela nação pagã, o que Deus queria fazer na vida de Abraão não podia. Ele tinha 75 anos que ele morava ali, né? Bem estruturado. O que aconteceu? Se desapega das coisas que você tem, Abraão. Vai para um outro lugar. Pode deixar tudo, deixa tudo aí e vai para outro lugar. Uma terra que eu te mostrarei ainda no futuro. Então, servir a Deus tem a ver com desapego. Tem dia que você vai no mercado, aí você pega o carrinho, né? Você pega o carrinho, aí você compra bolacha, aí você compra, né, Danone, aí você compra leite, aí você passa no mercado, traz 5 tipos de carne, traz peixe, traz frango, traz, né, acém, traz músculo. Estou falando aqui da aldeia, né? Vocês é o flor é outra história. Aí você traz um monte de coisa, né? Mas você está disposto a servir a Deus e precisar comer só meio quilo de carne por dia? Pode acontecer isso. Vocês não estão dispostos assim a servir ao Senhor? O Senhor fala, deixa tudo aí. Pega o maná só para hoje, provisão diária. Vou dar para vocês hoje só provisão diária. Não vai ter mais carrinho de compra, aqueles negócios. Será que nós estamos dispostos a servir a Deus, a ter uma obediência realmente ao Senhor, aquilo que Ele falou, né? Para o povo lá de Israel. Não vai pegar para amanhã, não. Vai ter só provisão diária daqui para frente. Daqui para frente vai ter só provisão diária. Guarda o maná, pega um pouquinho para hoje. Se pegar para amanhã, cria bicho. Será que nós estamos dispostos? Nós temos coragem, nós temos estrutura para Deus mudar a nossa vida ao ponto de a gente só ter a provisão diária e a de Deus também? Mateus 10, Deus chama lá os discípulos, né? Fala, agora vocês vão ser tudo pescador de homens. Aí cada um saiu lá do seu emprego, eram coletores de impostos, aí cada um saiu. Ele falou assim, vai nas aldeias, entra numa casa, dá paz. Se aquela casa receber a sua paz, você entra, fica lá, se estabiliza lá, come o que eles tiverem na mesa. Será que nós temos essa coragem, essa vida espiritual estruturada para Deus pedir para a gente falar, não vai ter mais carrinho no mercado? Isso é servir a Deus também, não vai ter mais carrinho. Você não vai fazer mais aquelas compras grandes que você fazia. Agora você vai comer só por dia. De manhã o corpo vai levar um pãozinho para você com carne, ele volta à noite, mas um pãozinho vai ser aquele negócio bem regradinho. Será que nós temos estrutura para obedecer a chamada de Deus? Não vai ter mais aquela prosperidade toda. Mas hoje ensinam que, né, você servir a Deus tem que ter muito dinheiro. Jesus não falou isso não. Jesus nem falou disso. Ele chamou lá os apóstolos, vai na casa dos outros, fica lá, se hospeda lá. Põe lá, o que eles põem na mesa, você come junto. Come lá o que eles colocaram na mesa. Provisão diária. Teste da obediência. Porque quando a gente tem tudo, é fácil obedecer a Deus. Coisa mais fácil. Quando você tem um dinheirinho sobrando, obedecer a Deus não precisa fazer muito esforço, não. Mas quando você não tem, você fica ali, né? Dependendo totalmente de Deus. E o que Deus quer que a gente faça é isso, dependa totalmente dele. Então, Abraão, sai daí da sua terra, mas eu estou aqui 75 anos, Senhor. Mas o Senhor não vai me mostrar nem para onde eu vou, não, porque a minha vontade é soberana. E às vezes Deus quer fazer coisa, mas não fala para a gente. Ele não precisa pedir nada para a gente. Deus faz, Deus é soberano. A vontade dele é soberana, né? Então ele estava lá na terra dele, Deus mandou ele sair daquele lugar. Estava lá tudo abastado. Vai para a terra que eu te mostrarei. No futuro, ele só anda. Tem hora que nós precisamos entrar na obediência cega. Nem ouvindo, nem vendo, nem sentindo, nem falando, mas obedecendo ao Senhor. Não entendendo, mas obedecendo ao Senhor. Né? Não obedecendo, mas a gente está atendendo o Senhor, né? 1 Samuel 16, do 1 ao 3.
1 Samuel 16, do 1 ao 3. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Pega o seu vaso, Samuel, vai lá na casa do Jessé, unge. Obrigado, Dani. Unge um dos filhos de Davi. Não falou quem era. Ele não falou quem era. Vai lá e unge. Irmão, nem tudo que Deus vai fazer, Deus é obrigado a falar pra gente. Ele não fala. E tem coisa que um dia você vai se sentir assim, Deus não está falando comigo. É isso mesmo, Deus não fala. Deus só quer obediência. Então se você passar um dia por um momento, não estou ouvindo Deus não está falando. É isso mesmo, faz parte da obra de Deus também. O silêncio de Deus faz parte da obra dele também. Né? Lembra das nossas crianças, quando eles estavam aprendendo a andar, tinha uma hora que a gente ia confiar. Eles andavam, caía. No meu tempo batia a boca, machucava a boca, né? Eu acho que é diferente. Batia na mesa. Depois que eles começavam a andar, a gente tinha que crer que eles iam andar. A gente começava a soltar mais, começava a dar mais um passinho e ia desenvolvendo. E é assim. Nós vamos se desenvolvendo. Tem coisa que Deus vai fazer que Ele não vai falar para mim nem para você. Ele não é obrigado a pedir por favor para nós, nem dar satisfação. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha essa qualidade de fé. Deus quer fazer coisas novas, então Ele vai provar nossa obediência. Puxa, eu não estou ouvindo nada aqui na minha família. Eu oro e Deus me responde. É isso mesmo, só obedece o que Deus está falando. Eu desse lado aqui eu também estou orando, eu não estou ouvindo nada. É isso mesmo, só obedece o que Deus está falando. Você pensa que não, mas Deus está fazendo. Quando ele foi levar Abraão, não falou nada para ele, mas já estava construindo uma nação. E Abraão não sabia, mas Deus sabia. Às vezes você está num silêncio tão grande, você não sabe o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. Amém? Faz assim comigo, em nome de Jesus. Minha vida pode estar em silêncio, mas o meu Deus está trabalhando em nome de Jesus. Amém? Sua vida pode estar em silêncio profundo, mas Deus está trabalhando. Então, Samuel, vai lá, né? Eu vou te enviar na casa do Jessé, o 2. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Mas Senhor, eu estou com medo do Saul, ele vai me matar. Quando eu for lá na casa do Jessé, ele ficar sabendo, vai me matar. Aí Deus fala assim, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar o Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer. Unge-me-ás o que eu te disser. Aí Deus falou, não, pega uma ovelhinha, vai lá. Será que Deus, o Samuel estava com medo do Saul? Será que Deus estava com medo de Saul também? Pega uma ovelhinha, vai lá. Deus não estava com medo de Saul. É que Deus não era obrigado a falar nada para Saul do que ele ia fazer. Deus não é obrigado a falar para nós o que ele vai fazer. Isso chama-se vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é soberana. Deus não precisava falar para o Saul o que ele ia fazer. E Deus não tinha medo do Saul. Para falar para ele, pega uma ovelhinha, vai lá. Parece que aqui deu né? O Samuel, eu tô com medo também de Saul. Nós dois, hein? Deus e o Samuel com medo de Saul. Vai lá, pega uma ovelhinha, finge um negócio lá, vai lá na casa. Não, vai lá, pega uma ovelha e vai sacrificar uma ordem diferente de medo. E Deus não falou nada com Saul porque Deus não quis falar. Deus não fala alguma coisa comigo, com você, porque Deus não quer falar. Não tem resposta que é rápida, a gente pergunta, Deus responde. E tem coisa que é demorar, Deus não responde. Você vai anos orando, Deus não responde. Por quê? Porque Deus não quer falar. Porque Deus não quer tocar naquele assunto agora. Por isso que Deus não fala, porque Deus é soberano. Primeiro você crê, depois você recebe. Não é assim que a Bíblia ensina? Primeiro eu creio, depois eu recebo.
Então, os maiores silêncios da nossa vida, o nosso Deus está trabalhando. Aleluia. Jesus. Vamos profetizar isso de novo? Amém. Então vamos lá, em nome de Jesus. Os maiores silêncios da minha vida, Deus está trabalhando em nome de Jesus. Aleluia, está na mão de Deus. Glória a Deus. Esse silêncio aí está na mão de Deus. Esse silêncio é de Deus. Deus não falou, é de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando. Deus está cuidando de você. Tudo está no controle das mãos de Deus. Fugiu do nosso controle, está na mão de Deus. Vai lá e você vai ungir quem eu vou te dizer. Você não pode falar o nome, não. Quando você chegar lá, eu falo. Aí o Samuel foi, né? Chegou na casa do Saul. Aí saiu o filho lá e falou: não, é esse aqui. Deus falou: não, não é esse não. Não, agora eu sei que esse aqui é o ombro dele é grande, né? Esse aqui é bom para soldado. Deus falou: também não é esse. Ah, mas esse também não é. Passaram 7, não era nenhum. Tem mais algum? Tem o Davi, tá lá. É o menorzinho, manda chamar ele. Quando ele entrou, ele olhou assim, Deus falou: é esse aí. Sabe o que Deus queria ensinar para Samuel? Não julgue ninguém por aparência. O que ele pensou que era, não era. Você já ficou surpreso com pessoas? Você fala assim: nossa, eu pensei que você não era. Aí com o tempo Deus foi abençoando, a pessoa é. E a gente pensava que não era, que não dava para aquilo. Na nossa cabeça não funcionava, na nossa cabeça não dava para aquilo. Mas na cabeça de Deus dava, na nossa não. Então Deus ensina duas coisas: eu não tenho medo de Saul. Deus, eu não tenho medo de Saul. Eu pedi para você ir lá levar lá uma ovelhinha, porque a minha vontade é soberana, eu quero fazer assim. Eu não estou tremendo de medo do Saul, eu não tenho medo do Saul. Só que eu não vou falar para o Saul o que eu quero fazer. E Deus não fez. Senhor, eu estou com medo aqui, uma situação aqui, eu estou com medo, o Senhor mandou ir. Eu estou com medo que ele quer me matar. Aí sabe o que Deus fala? Eu vou entrar no meio desse negócio aí. Deixa que eu for no meio. Pega uma ovelhinha e leva lá. Deus entrou no meio. Deus entra no meio de qualquer situação da sua vida. Aleluia. Chama a Deus que ele entra. Glória a Deus. É duas situações. Eu estou com medo. Ele vai me matar. Não, peraí que eu vou no meio. Vou pôr uma ovelhinha aí. Vou dar uma ideia, como foi pregado quarta-feira. Vou dar uma ideia para você. Aqui, pega essa ideia aqui. É eu entrando no meio do negócio. Entre duas situações, eu entro no meio. Entre duas situações da tua vida, Deus entra no meio. Oh, aleluia, Jesus. A tua situação aqui, outra aqui, Deus entra no meio. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qualquer situação da minha vida, entre duas situações, o meu Deus vai entrar no meio e vai dar a decisão correta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É duas situações, Deus está lá no meio. Qualquer situação da tua vida, Deus vai entrar no meio em nome de Jesus. Deus tem medo do Saul? Não. Só que eu não vou falar para ele o que eu vou fazer. E Deus não fala, tem coisa que Deus quer fazer, não fala. Ah, Senhor, o Senhor não falou para mim. O Senhor não falou para mim quem ia ser ungido. Primeiro que eu quero ensinar você a depender de mim. Você chegou lá todo empolgado, é esse aqui, é esse aqui. Não, eu quero ensinar você a depender de mim. Eu quero ensinar você a orar e você esperar eu apontar quem é. Tira essa empolgação do seu coração, esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Não, tira a empolgação do coração. Lembra lá em Mateus 24, eles estavam maravilhados com o templo, todo marmorizado de branco. Que templo maravilhoso. Aí que Jesus falou, isso tudo vai ser derrubado. Vamos tirar as empolgação do nosso coração. É esse aqui, esse aqui é homem de Deus, esse aqui é muito homem de Deus. Tem gente aí levando o nome de homem de Deus, está voltando tudo. O mundo e cantar a música do mundo, está voltando tudo para lá de novo. Vamos deixar esse negócio de homem de Deus para lá, vamos buscar Deus. Vamos deixar de empolgação. Vamos crer numa palavra. Só a palavra já é suficiente para trabalhar na vida da gente. A palavra é tudo, a palavra é suficiente. A palavra de Deus é pura. Vamos deixar de empolgação. Esse aqui, Deus não é esse aí não. Mas esse aqui agora também não é esse aí não. Ah, mas esse aqui, Deus também não é, Samuel. Ah, então esse aqui passou 7. E não era.
Então quem é, senhor? Tem mais algum? Tem um pequenininho. Aí foi chamar o Davi lá, Davi, é esse aí que vai ser o rei de Israel. O que Deus queria ensinar para Samuel? Aprende a depender de mim. Deixa essas empolgações para lá. Aprende a depender de mim. Mesmo quando você estiver naquele dia que você tem que comprar, que dá para comprar só o arroz. Eu estou no negócio, deixa Deus trabalhar. Depois vem o maior. Seja fiel no mínimo, sobre muito te colocarei. Depois o maior vem, depois o maior chega. Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai me deixar na mão. Entre qualquer situação, estou na duas situações aqui. Deus vai entrar no meio. Convida ele, chama ele, fala, Deus, entra aqui no meio. E ele vai entrar no meio da sua situação. Em nome de Jesus. Gênesis 22, do 1 ao 3. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá e ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que vou te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo os dois de seus servos, Isaque e seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus tinha indicado. O que Deus queria ensinar para Abraão? O que Deus quer ensinar para nós? Nada é maior do que Deus na nossa vida, nem filho, nem ninguém. Ele foi lá sacrificar o filho, porque ele entendeu que nada, nem pessoas e nem coisas é maior do que Deus na nossa vida. Deus é mais, Deus é tudo, Deus é soberano. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus vai agir, Deus vai fazer. Vamos confiar que Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar. Deus é tremendo, Deus não vai te deixar na mão. Eu estou comendo só por dia, continua comendo e agradecendo a Deus, louvando a Deus. Ah, mas antes eu comprava horror, não tem problema nenhum. Deus quer levar a gente para um outro lugar, então vem a fase difícil, depois vem a fase abençoada. Deus sabe o que está fazendo com a nossa vida. E ele obedeceu. E sabe que ele aprendeu? Que Deus é maior do que tudo, maior do que filho. Deus é maior do que tudo. Ou sai da tua terra, deixa seu pai e sua mãe, abandona, despreza. Não. Deus é maior do que sua família. Deus é maior do que minha família. Deus é maior do que meu filho. Meu filho quer me levar para um caminho errado? Não, vou nada. Deus é maior do que você, filhote. Vou nada. Vou desonrar a Deus. Inclusive o Eli perdeu o seu ministério porque honrou mais os seus filhos do que a Deus. Os filhos se prostituíam na frente do templo, pegavam as ofertas e ele não falava nada. Por isso ele perdeu o ministério dele. Porque ele honrou mais os filhos do que a Deus. Vamos desprezar filho? Não, filho, eu tô aqui, eu te amo, essa é a minha vida, tô aqui. Vamos ali, pai? Vamos voltar? Vamos. Esse dia eu atravessei a cidade para ajudar o André a comprar um carro, já adulto. Ô pai, você pode ir lá comigo? Vou. Claro que eu vou. Ô pai, eu não posso ser agora, tinha que ir lá domingo de manhã. Vamos também. Acorda cedo, vamos lá atravessar a cidade. Aí foi a primeira, a segunda, a terceira, na quarta deu certo. A quarta vez que eu fui lá com ele. Vamos fazer tudo pelo filho. Mas abandonar Deus por causa de filho? Jamais, nunca, em tempo algum. Abandonar nosso chamado por causa de filho? Não, de jeito nenhum. É para desprezar filho que ele está falando? Não. Nós vamos buscar, depois eles vão correr atrás da gente. Quando o negócio apertar, eles correm atrás da gente. Fala, é mesmo, né, pai? Eu saí fora aí, ó. Né? Agora eu tô vendo aí que o senhor está firme, né? Então eu vou seguir o senhor também. Eu vou seguir o Deus do senhor novamente. Fica firme. Vamos dar o testemunho na dificuldade. Vamos ficar, vamos permanecer. Depois ele volta. Vamos permanecer, porque ele vai ver que o negócio seu é sério com Deus. Depois ele volta. Mas vamos abandonar o ministério por causa de filho de família? Não, de jeito nenhum. Ô Jó, nós perdemos tudo. Amaldiçoa Deus e morre. Ele falou, não, que isso? Depois de Deus, você é a pessoa mais íntima minha, mas não posso te obedecer, não. Não tem como, não tem nem como pensar. E se Jó
Obedece a mulher dele, amaldiçoa tudo e joga fora. Falou, não, vamos ficar aqui. Deus deu o bem, Deus deu o mal, vamos ficar aqui, vamos permanecer. Vamos permanecer porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo da sua vida. Deus está no controle de tudo. A gente chora, a gente sente, né, desprezo, a gente sente uma coisa, sente aquilo, e Deus está no controle de tudo. Enquanto nós estamos sentindo, Deus está pensando bem da gente. Deus está querendo o melhor para a gente. Vamos terminar Lucas 5? Aconteceu que Jesus estava ao lago de Genezaré, a multidão estava apertando para ouvir a palavra. Então veio dos barcos junto à praia, logo os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Estando um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se o barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo, então lance as redes para pescar. A resposta de Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Fazendo isso, Pedro. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixe. Pronto, não tinha peixe, estava em crise. Não tinha peixe. Vamos perseverar que o peixe vai chegar. Aleluia. Não tiver, Deus cria o peixe. Eu creio. Jesus, Vamos esperar, vamos de confiar. Jesus. Estamos em crise, não tem peixe, não tem nada. O que vocês estão comendo só por dia agora? A gente comia bastante, tinha bastante peixe. Agora não tem mais, peixes sumiram. Olha que crise. Vamos lá, Jesus mandou, vamos lá, fizemos uma pescaria, agora a rede está cheia. Agora é peixe para todo lado. A rede está cheia. Aí sabe o que Jesus falou? Deixa esse negócio de milagre para lá e segue o chamado de Deus. Eles deixaram aquele negócio de milagre, o chamado de Deus é maior do que milagre. O chamado de Deus é maior do que a rede cheia de peixe. O chamado de Deus é maior do que ser rico. O chamado de Deus é maior do que dinheiro. O chamado de Deus é maior do que essas coisas. Deixa esse negócio, eu não chamei você para ser rico, não. Chamei para ser ministério. Deixa esse negócio de peixe aí, dá para sua família, abençoa todo mundo e vambora. Vamos comer na casa dos outros. Deixa o milagre aí. Deus tem que ser maior do que o milagre na nossa vida. Aleluia. Ganhe um consórcio. Deus é maior, glória a Deus. Deus é maior do que isso. Fiz uma pescaria maravilhosa, mas não, Deus é maior do que isso. Estou cheio, agora olha meus peixes. Deus é maior do que isso. E sabe o que Deus queria ensinar aos discípulos? Olha, vai haver uma transição na vida de vocês. Vocês vão deixar de ser pescadores, agora vão ser pescadores de homens. Vai mudar tudo. As coisas vão mudar, vai ter uma transição de trabalho. Vocês pescavam peixe, agora vai pescar homem. É diferente. E nessa transição, Deus falou, deixa esses milagres aí. E vamos. Se Deus mandar deixar o milagre, porque Ele tem algo maior para fazer na nossa vida. Deus é maior do que o milagre. Deus é maior do que a pescaria. Esses peixes aí fizeram uma pescaria grande. Mas sabe o que vai acontecer? Quem sabe? O que vai acontecer com a pescaria? Hoje nós estamos empolgados, nossa, que pescaria que nós estamos... Mas quem sabe o que vai acontecer com a pescaria? Vão comer os peixes, o peixe vai acabar. E aquilo que Deus vai dar para você é eterno, não tem fim e não acaba em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer com aquele milagre? Vai comer, vai acabar. Daqui a pouco esse peixe acaba. É milagre transitório, é milagre pequeno. Agora o que Deus quer fazer, o nosso chamado, vamos servir a Deus, vamos continuar servindo, mesmo com dificuldade, vamos continuar louvando, vamos continuar glorificando, porque a coisa mais bonita não é quantas pessoas tem na igreja, é ver Deus. Eu estou com medo aqui do Saul. Ai, eu tô com a situação aqui, ele vai me matar. Aí a coisa mais linda não é a igreja com 1000 membros, é Deus entrando no meio da sua situação. Você sentindo Deus agir na sua vida é a coisa maior da sua vida.
Não é pastor, não é igreja, não é nada, não é ministério, não é nada. É a gente sentir a mão de Deus na nossa vida, é a coisa mais importante. É mais saboroso, né? A gente ouvir a Deus, ouvir a palavra, é uma coisa mais saborosa ainda. É, mas eu não estou rico igual fulano, não precisa. Esses peixes vai ficar, esse fulano ganhou esse casão, isso vai virar tudo derrota depois. Os matos vai comer tudo. Tinha um que tinha uma casona agora, e a Hebe Camargo também tinha uma casona na Augusta. Aqueles o lodo estava comendo tudo, porque não tinha ninguém para cuidar. A Ana Hickman com o marido lá tinha uma casa, os capim já estavam na janela, assim, ó. Aí teve que vender baratinho. Os capim já estavam comendo tudo. Esses peixes aí vai acabar, isso vai acabar. Vão comer por quê? Porque esse é milagre provisório. É milagre para agora. Então deixa isso aí e vem porque a chamada é maior. Deixa isso aí e vem porque a chamada é maior. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez na chamada você não vê aquele monte de peixe. Você vê peixe pequenininho. Mas o peixe pequenininho, dado por Deus, é maior do que qualquer peixe do mundo. Tem um sabor diferente, tem uma sensação diferente. É uma coisa gostosa, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que nós vamos ficar supridos espiritualmente. E é uma coisa que nós vamos ficar satisfeitos, vamos ter uma vida satisfeita. Nós vamos acordar todo dia, oh, glória a Deus, louvado seja Deus, Senhor, glória a Deus. Então, irmão, Deus é maior do que o milagre. Eu creio, Jesus. Deus é maior do que qualquer coisa. Ô Samuel, você só viu esses grandões, mas Deus não quer não. Deus quer o pequenino, Deus só gosta de gente pequenininha, pobrezinha, não. É que Deus escolheu fazer na vida do Davi. E Davi não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. E Deus veio lá no meio do mato. Deus vê o seu coração. Aonde você estiver, Deus te honra, Deus te abençoa. Aleluia. Deus te honra, Deus te abençoa. Então vamos ver o milagre de Deus em nome de Jesus. Amém?